O que é avaliação neuropsicológica, para que ela serve? Essa e outras dúvidas que eu vou tirar hoje com a doutora em neuropsicologia, Ana Lúcia, que é a minha convidada especial desse episódio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, que é a avaliação neuropsicológica. E hoje eu estou aqui com a doutora Ana Lúcia, que é doutora em avaliação neuropsicológica. Seja bem-vinda, Ana Lúcia. Muito obrigada, Lorena. Muito contente de estar aqui. Que bom, eu também estou muito feliz, que além de tudo é minha professora e desde o primeiro período, né? Que a gente tem muito carinho por você. E eu acho que não tem outra pessoa para falar melhor sobre avaliação aqui. Muito obrigada. Professora, para iniciar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a avaliação neuropsicológica. Bom, atualmente é considerado uma das áreas que mais cresce dentro da psicologia e da neurociências, é a neuropsicologia como um todo, né? Porque percebeu-se que a maioria dos problemas e dificuldades que as crianças, adolescentes, adultos e idosos têm a nível mental estão ligados ao funcionamento cerebral. Então, hoje é muito importante falar de neuropsicologia, porque é uma sub-área da psicologia e da neurociência que estuda o cérebro, as emoções e as cognições, né? Então, assim, a avaliação neuropsicológica ela é necessária até para você poder compreender por que uma criança aprende ou não aprende, por que tem crianças que têm uma velocidade de aprendizagem rápida, enquanto outros têm uma dificuldade, uma lentificação, ou nem conseguem aprender, por exemplo, a ler e a escrever, não conseguem alfabetizar, ou tem uma dificuldade explícita, assim, com símbolos, com letras ou com números, ou tem dificuldades na formação do raciocínio lógico, matemático. Então, assim, a avaliação neuropsicológica hoje é considerada uma área vital, tanto para pais, professores, educadores, quanto na área da psicologia, para a nossa atuação profissional, né? A avaliação neuropsicológica, ela engloba um processo longo de investigação científica de algum fenômeno que não esteja acontecendo da forma como deveria. Então, ela é utilizada nas mais diversas áreas. Sim. Até para concursos, para a pessoa tomar posse depois de passar em um concurso. Hoje, o pessoal que, né, administra os concursos pede um laudo neuropsicológico, ou seja, a pessoa tem que passar por uma avaliação neuropsicológica completa para que se tenha um laudo que mostre se o indivíduo é apto ou inapto a assumir um cargo. Interessante. E tem vários profissionais que podem pedir, né, professora, a avaliação neuropsicológica. E é importante também, eu acho que a gente ressaltar que muitas pessoas não sabem, é que o profissional que pode fazer a avaliação é somente o psicólogo, somente. E esse foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque ainda é um assunto de desconhecimento do público, né? O público acha que só o médico pode fazer uma avaliação. Na realidade, se envolve testagem psicológica ou neuropsicológica, somente o psicólogo, e no caso, o neuropsicólogo, que é uma pós-graduação que você faz, né, após o curso de psicologia, é que está apto e que tem autorização legal para aplicar uma testagem psicológica, né? Antigamente, as pessoas não sabiam disso e o filho estava com alguma dificuldade, corre-se para o médico. Na realidade, é muito importante ter um psicodiagnóstico feito por uma equipe multidisciplinar. Então, quando envolve crianças, a gente sempre sugere que essa criança passe pelo neuropsicólogo, pelo fonoaudiólogo, por uma equipe. Pode passar pelo neurologista e o psiquiatra se for necessário, mas o importante é que tenha vários profissionais envolvidos. Só que a nível de aprendizagem, cognição e dificuldades emocionais, tem que ser o psicólogo ou o neuropsicólogo. Eu até fui buscar meu pai antes do podcast, eu tava falando pra minha mãe que eu ia fazer gravação com você aqui, tá? Eu tava explicando um pouquinho pra ela, e ela, por exemplo, não sabia que o meu irmão vai fazer, né, a avaliação. Então, ele foi no neuro, aí a neuro pediu a avaliação neuropsicológica, aí, tipo, a minha mãe falou, e agora, o que a gente faz? Eu falei, agora você vai marcar, vai fazer a avaliação,
terminou a avaliação, você vai levar o laudo lá para o neuro, para ele avaliar juntamente com os outros exames que ele pediu e tudo mais para fechar o diagnóstico, Exatamente, né? Aí ela falou, nossa, eu não sabia que era assim, né? E ela até falou, será que lá na minha cidade tem um profissional assim, que é o neuropsicólogo para fazer? Eu falei, provavelmente deve ter. Então, acho que esse processo, às vezes, muita gente não conhece, né, professora? O passo a passo, tipo, de como fazer, como solicitar. Está melhorando, né? Hoje em dia as pessoas estão mais bem informadas, né? Mas ainda existe aí um desconhecimento a nível dos detalhes, né? O médico vai investigar a parte física do cérebro, certo? E com exames como a ressonância, tomografia, a parte neuroquímica, etc. O psicólogo e o neuropsicólogo vão avaliar o funcionamento cerebral com a testagem, com um processo completo de aplicação de testes, entrevista, observação, para poder chegar a um denominador comum do que é que está atrapalhando esse funcionamento cerebral, né? Porque pode ser uma questão biológica, que tem que ser descartada pelo médico, pode ser uma questão totalmente emocional, que está atrapalhando o lado do funcionamento cognitivo global do cérebro, e pode ser somente um problema cognitivo também, né? Então, assim, tudo isso tem que ser investigado por profissionais, cada um fazendo a sua função, para que chegue a um denominador comum de como melhorar a qualidade de vida dessa criança ou adolescente, ou adulto, ou idoso, não interessa a faixa do desenvolvimento, né? E até uma coisa que eu acho importante também é falar com você, que eu sei que você hoje atende principalmente idosos, hoje né? em dia, sim. É, sua área de atuação. E essa importância das pessoas, mesmo, né, na fase adulta, na fase, né, da velhice, procurarem esse atendimento, porque muitas vezes eles têm esse pensamento assim, não, né? Já passou do tempo. Então, o que vem no seu consultório hoje mais a demanda? Olha, meu doutorado foi na área de demências, né? Então, há 12 anos eu venho especializando nesse nicho, né? Nesse grupo, que é a terceira idade. Então, eu trabalho muito com prevenção, né? De declínio cognitivo e de início de demência, e até para descartar se é demência, se não é, se é só um declínio cognitivo normal. Então, hoje em dia eu trabalho muito com idosos. Mas é muito importante que todas as fases do desenvolvimento sejam investigadas, né? Muitos pacientes chegam para nós na terceira idade ou na fase adulta mesmo, com dificuldades que não foram diagnosticadas no passado e a pessoa arrastou aquela dificuldade a vida inteira e viveu com sofrimento e com dificuldades para aprender, com dificuldades no trabalho, sem saber que aquilo ali poderia ter sido diagnosticado e tratado, e poderia ter sido minimizadas as dificuldades. Hoje em dia, a maioria dos geriatras e psiquiatras e neurologistas trabalham em equipe conosco. Então, eles nos enviam os pacientes. Então, está mudando o cenário, né? As pessoas estão mais bem informadas e aí vão procurar ajuda, mesmo que seja numa fase do desenvolvimento já avançada, para poder evitar coisas piores. Por exemplo, saiu um artigo recente agora de uma revista internacional muito respeitada sobre a demência de Alzheimer, mostrando que muitas pessoas que têm a demência hoje tinham já o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, lá na adolescência ou na fase adulta, e ninguém sabia. Naquela época, apenas chamava-se a pessoa de preguiçosa, ou ele é desinteressado, ele não gosta de ler, ele não gosta de aprender, sendo que não era isso. A pessoa tinha dificuldades reais no funcionamento neuropsicológico, ela não sabia que tinha. E aí o que acontece? A pessoa arrastou isso a vida inteira. E aí os estudos mostram que essa pessoa que não tratou o TDAH vai ter mais chance de desencadear uma demência de Alzheimer, por exemplo, que é uma demência que começa geralmente por volta dos 75 anos. Né? Olha só. Então, poderia ter sido feito um trabalho ali até preventivo, né? E hoje em dia, já sabendo disso, muitos adultos que levam seus pais para ser avaliados, quando eu percebo que é algo genético, familiar, porque a maioria dos transtornos e das demências é genética, familiar,
Então, assim, eu já encaminho os filhos na faixa de 50 anos, 55, para uma Para avaliação. fazer também. É, Uhum. porque aí muita coisa pode ser feita, né? Então, professor, eu acho muito legal também essa parte que as pessoas estão tendo mais conhecimento e tá quebrando um pouco também, né, desse tabu, assim, de ter o TDAH, né, de ter algum transtorno, porque, assim, realmente, se a gente for parar para ver antigamente, assim, tinha muito preconceito, né, e até receber esse diagnóstico, a família, às vezes, não queria levar com medo de receber ali um diagnóstico. É. As pessoas, por desconhecer, a gente tem muito medo do que é desconhecido, né? Uhum. A ciência, né? À toa que chama o período, né, de 1500 para cá de iluminismo, né? Vamos iluminar as pessoas, porque as pessoas viviam nas trevas, né? Na escuridão intelectual e científica. Então, o que acontece hoje? Hoje, os médicos, os profissionais da saúde, física e mental, estão percebendo que existe uma relação muito forte entre funcionamento mental e saúde física. Então, se não existe saúde mental, não existe saúde física, né? E aí estão percebendo que as pessoas podem ter uma qualidade de vida bem melhor quando elas são assistidas quanto mais cedo, né? A criança, tudo que você faz a nível de psicologia, neuropsicologia, psiquiatria, na criança mais cedo, melhor, né? Porque é mais fácil de cuidar, porque o problema ainda está, né, leve, vamos colocar assim, o cérebro está em expansão, fazendo o fenômeno da neuroplasticidade, então o cérebro está se ajustando. Então, nesse período, se for feito algo, a tendência é melhorar mais rápido. Sim. Lógico que na fase adulta e na terceira idade, tudo é mais lento, mas ainda assim percebe-se uma melhoria. Hoje existem profissionais específicos de reabilitação cognitiva só para ajudar essas pessoas que estão tendo dificuldade de, por exemplo, de leitura, de prestar atenção no que está lendo, no que está estudando, de raciocínio. Tudo isso pode ser reabilitado dentro da medida e da rapidez e da velocidade daquele grupo, mas pode ser feito. Até idosos nós trabalhamos com reabilitação. Então, assim, não existe essa coisa de pau que nasce torto, morre torto, mas já se sabe que muita coisa pode ser feita à medida que tem-se ali os profissionais, tá? Lógico que no interior ainda existe uma carência, uma necessidade maior de profissionais irem para o interior trabalhar nessas áreas. Mas eu tenho ex-alunos aí espalhados nesse Brasil inteiro, no interior. Eu tenho ex-alunos lá no Bico do Papagaio, atuando nessa área, outros assim, em cidadezinhas bem pequenas. A procura é enorme, enorme. Então, assim, as pessoas estão buscando mais, está tendo menos preconceito. Antes, quando ia no psicólogo ou num psiquiatra, já era algo grave. Então, as pessoas ficaram com aquele tabu de quem vai no psiquiatra é doido, tem transtorno mental grave. Não, hoje nós sabemos que você pode ir muito antes e trabalhar aqui. E nessa área também, professora das crianças, você podia falar para a gente um pouquinho, para os pais, assim, quais os principais sintomas que eles notarem para eles procurarem para fazer uma avaliação, ou espera o médico receitar? O que é que você indica aí? Eu acho que assim, tudo nessa vida é uma questão de prevenção, né? Eu comparo muito com dentista, né? Hoje em dia as pessoas praticamente não têm cárie mais, porque elas vão no dentista desde que o bebê nasce, né? Para estimular ali, passar flúor, estimular a gengivinha, o dente nasce saudável. Essa geração de 30 anos para cá é uma geração praticamente que não tem cárie. Enquanto que a geração anterior só ia no dentista quando o dente estava cariado, né? É a mesma coisa na psicologia. Então, assim, se você, pai e mãe, nota que seu filho tem alguma dificuldade de aprendizagem, ou que você tem uma suspeita disso, ou a criança está demonstrando sofrimento na hora de aprender, ou se a criança não está conseguindo prestar atenção até em coisas que ela gosta. Exemplo, um filminho, um videogame, uma leiturazinha que ela antes gostava e agora ela está tendo dificuldade para acompanhar. Eu acho que o pai e a mãe, que são, né, os cuidadores e que têm esse amor e zelo pelo filho, tem que levar para o profissional até para descartar qualquer problema, né? Antigamente não fazia-se assim, aí quando procurava-se o profissional já estava grave.
Muitos pais esperam que a escola tome iniciativa, mas eu acho que um pai e uma mãe cuidadores, né, e cuidadosos vão perceber que a criança está tendo sofrimento na hora de fazer a tarefa, está dispersando muito, ou está chorando, visivelmente aborrecido, de se sentindo cansado em fazer aquela atividade. Então, assim, tudo isso é bom investigar antes. Quanto antes, melhor. Sim, e até essa questão da escola também, né, professora, tem muita parceria ali, né, geralmente escola com a família, muitos pedidos vêm da escola também, né, de avaliação, porque na escola as crianças passam muito tempo e acaba que ali no dia a dia a professora também tem uma comparação ali, né, assim, às vezes, o coleguinha tá diferente, tá pensando demais, ou tá com dificuldade de fazer tarefa. Então, assim, ter esse acompanhamento com a escola também é muito importante para ter uma visão do seu filho longe da sua casa também, né? Como que ele tá nas outras áreas. Eu acho assim, tem que levar nos profissionais como um todo, né? Você leva no dentista, você leva o seu filho no oftalmologista para ver se não tem problema de visão, né? Tem pais que levam até no otorrino para ver se o ouvidinho tá beleza, né? Tem que levar também no psicólogo ou no neuropsicólogo para ver como é que tá o funcionamento cerebral do meu filhinho. Tá bem? Ele tá indo bem? Ele tá acompanhando? E também em casos em que acontece alguma perda substancial na família, né? A criança tem ali uma dificuldade quando os pais estão vivendo uma separação, ou quando perde-se ali um avô, uma avó, uma pessoa que a criança tinha um vínculo muito forte. Tudo isso pode afetar o funcionamento emocional e cognitivo de uma criança. Então, todo cuidado é importante, é relevante, né? Todos os meus 3 filhos foram fazer avaliação, novos, fizeram terapia na adolescência, todos 3, e foi muito bom para eles. Que coisa boa. E até agora a gente estudando os testes, né, a gente fica brincando lá com as meninas, a gente tá doida para fazer em nós esse teste. Que é o teste do VISC, por exemplo, né, que é muito usado em crianças e adolescentes. A gente estava tendo a palestra hoje lá, a gente ficou encantada, assim, nossa, como que tem tantas ferramentas para a gente poder entender como que é o funcionamento ali, né, do nosso cérebro, como que tá a parte de velocidade, como que tá as funções executivas, o raciocínio lógico, ele já traz ali um resultado de forma muito simples. Eu achei maravilhoso. E, assim, a avaliação neuropsicológica, ela não é barata, né? Sim. Mas, assim, é tão importante fazer, até assim, para eliminar fases do desenvolvimento. Talvez fazer uma avaliação na criança no final da infância, início dali da puberdade, 11 anos, 12, porque são fases que têm grandes mudanças hormonais e corporais e cerebrais na criança, que pode fazer com que ela resolva naturalmente um problema que ela apresentava antes, como pode intensificar e piorar um problema que às vezes estava assim leve, né? A maioria dos problemas emocionais e cognitivos que não apareceram na infância pode aparecer no início da adolescência. Então é muito importante levar, faz-se aplicação, faz-se essa avaliação como um todo, descarta-se ali qualquer problema biológico, hormonal, químico, e aí parte-se, né, para o que precisa ser melhorado, se é que precisa melhorar alguma coisa, né? E aí eu acho que até para os pais fica mais fácil. E o que pode ser feito a partir dali também, né? Quais são as ferramentas, o tratamento para auxiliar, eu acho que muito também na qualidade de vida daquele paciente, né? É para isso que nós existimos. Essa profissão existe para melhorar a qualidade de vida do indivíduo, né? Para atenuar dificuldades emocionais e cognitivas. E existem pessoas cuja família tem uma tendência a ter algum problema, por exemplo, de ansiedade ou de depressão, que é biológica, é genética e que vai afetar o funcionamento global. Então, assim, às vezes a criança não demonstrou aquilo na infância, mas é uma criança mais introspectiva, mais pensativa, que tem dificuldade de superação e de manifestar as suas emoções, e aí o psicólogo vai ajudar a criança a verbalizar isso, a canalizar isso, a direcionar. Assim como a gente leva para o balé, para o futebol, para a natação, tem que também fazer essa parte de
investigação para ver se está tudo bem. É muito bom. O meu filho começou a fazer terapia recente, né? Nossa, e foi ótimo. Isso. E até a psicóloga no dia, a primeira sessão, foi a anamnese, né? E aí eu expliquei para ela, falei, olha, basicamente é isso que eu quero, porque ele é muito tímido, muito introspectivo, a gente trabalhar a autoestima, né? Para ele começar a verbalizar mais. Então, assim, a gente viu o quanto melhorou. Em pouco tempo de terapia, ela já criou vínculo com ele. Então, às vezes eu falo assim para ela, mando mensagem, ó, tá acontecendo isso aqui em casa, me dá uma ajuda aí na terapia. Então, assim, tá sendo muito legal ter uma pessoa ali que tem um vínculo com ele, que já estabeleceu uma confiança, que eu posso confiar. Então, falou, ó, eu tô tendo essa dificuldade aqui, tô fazendo aqui em casa dessa forma. E aí, ver se tá certo, o que que a gente pode fazer junto. E essa parte da adolescência, igual você falou também, eu acho que é um momento aqui muito importante também, né? Para os pais terem esse apoio. São fases da vida que sempre tem que ter um olhar mais atencioso por parte da família e dos profissionais, né? Que no início da vida, lógico, né? Ali, mesmo que a criança tenha uma infância perfeita, se é que isso é possível, maravilhosa, né? No final da infância, ou no início ali da puberdade, não teve problema, ou trabalhou-se o problema, resolveu-se. Lá no início da vida adulta, é muito importante, porque são outros desafios que vão surgir, né? E às vezes tem gente que só vai perceber que tem dificuldade na hora do mercado de trabalho. Às vezes já terminou a faculdade ou está terminando e começa a perceber que tem uma dificuldade que não foi perceptível antes, né? E aí o indivíduo precisa desse apoio. Naturalmente, nós mulheres, né? A gestação, essa fase toda que engloba ali hormônios, né? Pode desencadear ali, né? No caso de nós mulheres, até uma depressão pós-parto, alguma coisa assim, que a pessoa nunca sonhou que pudesse ter na vida. E aí isso vai afetar o funcionamento de novo global. Então, assim, lá no final da vida adulta, 45, 50 anos, e depois na terceira idade. Então, são fases esperadas de termos enfrentamentos mais difíceis e que precisam de um profissional, tanto da psicologia quanto da neuropsicologia, para acompanhar. Muito bom. Lógico que nós temos adultos super saudáveis, idosos saudáveis, mas assim, os índices mundiais de que existe uma depressão na terceira idade são altíssimos. E isso é lógico que vai afetar o idoso. Às vezes o idoso não tem a demência, não tem nem na genética, mas a depressão muito forte na terceira idade pode jogar ao idoso um quadro demencial mesmo, quando não tem na família. Então, assim, percebe-se que são fases do desenvolvimento que tem que ser investigado. É muito importante, né? E às vezes, principalmente o idoso está acostumado já a viver, né, com aquela, com a depressão, com a ansiedade. Não, tá tudo bem, não precisa de ajuda. E às vezes pode acontecer isso, né? Mais tardiamente ali, ter um problema maior. E o que nós fazemos muito também? Nós sabotamos, né? Porque é muito mais fácil tomar um comprimidinho do que você procurar um profissional que vai gastar aí de 6 a 12 sessões para te avaliar e depois vai gastar mais meses te ajudando, terapeutizando. A pessoa pensa, eu vou no psiquiatra, ele vai me passar um remedinho e eu vou acalmar, eu vou ficar boa. E aí a pessoa às vezes se torna dependente de medicação química que nem precisava, que poderia ter sido superado com a avaliação e a reabilitação. Então, assim, toda medicação química, ela tem os pontos positivos dela na hora que ela é necessária, mas ela tem efeitos colaterais que vão afetar outras coisas do cérebro e do corpo. Então, assim, é muito melhor investigar com avaliação neuropsicológica bem feita e aí reabilitar e, se for necessário, medicar, do que fazer o contrário. E até você falou nesse ponto também, professora, tem pontos que, por exemplo, a medicação não vai conseguir ajudar, a parte de reabilitação mesmo. Né, de treino, se a gente vê, a criança precisa estar com dificuldade em funções executivas, aí tem a medicação para TDAH, por exemplo, mas se ela não fizer as terapias, não fizer o treino específico para as funções executivas, ela não vai conseguir evoluir naquele quadro. Exatamente. Então, assim,
nessa fase é mais importante ainda o cuidado com a medicação, né? No sentido de evitar uma medicação desnecessária. Porque depois que o cérebro é medicado, né, muitos dos produtos químicos ali causam uma certa dependência, né, química. E aí, para tirar essa medicação depois é muito mais complicado. Então, o ideal é avalia primeiro, tenta-se ali técnicas de reabilitação. Se for um TDAH verdadeiro e grave, precisa medicar. Se não for, se for leve ou se for algo assim que pode ser que o emocional que está causando aquilo, a terapia que vai ser o tratamento indicado, a reabilitação, e não a medicação. Então, assim, a nossa tendência mundialmente na sociedade ocidental é overmedicar, e não é bom isso para o cérebro, né? E muitas vezes também, hoje a gente vê isso, né? Muitos profissionais estão mudando, já pedem avaliação, né? Já tem esse trabalho multiprofissional, só que nem sempre foi assim, né? Não. Então, assim, principalmente essa área da psiquiatria, aí chegou, já dá o diagnóstico na primeira ali, toma medicação, e assim, e como que fica as outras áreas, né? Vai afetar as outras áreas, porque a medicação, ela vai agir em regiões do cérebro, a neuropsicologia nos mostra isso, né? Que estão ligadas a outros funcionamentos. Então, por exemplo, a medicação ansiolítica, né? Ela vai controlar a ansiedade, mas ela também vai inibir outras coisas. Então, tem que ter muito cuidado com medicação que é inibidora ou que é estimulante, porque ela pode causar a dependência e ela pode prejudicar o funcionamento cerebral. Então, assim, em outras áreas que não estavam prejudicadas. Sim. Não existe medicação que afeta só um único lugar do cérebro, que vai cuidar só daquele probleminha, entende? Então, você vai afetar todo o funcionamento global. E é necessário que os adultos estejam, assim, bem informados, que esclareçam com o profissional, sentem com o profissional, levem as dúvidas para os profissionais, os pais, né, ou cuidadores têm que fazer isso, porque para evitar que seja feita uma medicalização desnecessária e que depois vai demorar muito tempo para tirar. E outra coisa que você foi falando, eu fui lembrando também que hoje a gente vê alguns casos, por exemplo, teve até uma profissional que veio aqui no estúdio fazer uma gravação, que ela falou, tipo assim, adultos que às vezes têm comportamentos parecidos, por exemplo, de TDAH, mas que eles não têm TDAH, porque está passando por um momento talvez difícil, né, um emocional abalado, ou ela deu alguns outros exemplos, ou por exemplo, está muito no celular, né, tá muito, então acaba ficando muito acelerada, aí a pessoa olha no Instagram às vezes e fala assim, sinais de TDAH. Aí ela fala, nossa, tenho todos. Então já se autodiagnostica com TDAH, né? Hoje todo mundo tem... o que é um lado bom das redes sociais é que traz informações que são boas, mas tem que saber o que filtrar ali, né? Porque senão você vai se autodiagnosticar e não sabe nem o que são critérios diagnósticos, quais que são os critérios, e aí o indivíduo fala, nossa, eu tenho isso. Na realidade, você não tem isso. Você pode estar temporariamente passando por uma fase assim, que precisa, inclusive, de avaliação para ter certeza, né? E pode depois superar isso completamente. Não é como um transtorno mental verdadeiro, que é algo que vai acompanhar o indivíduo para o resto da vida. Então, assim, existe esses psicólogos de Instagram, né? De Facebook, de Instagram, que saem falando que todo mundo é bipolar, que todo mundo é TDAH, e não é, né? Nós sabemos que existe uma porcentagem esperada mundialmente, epidemiológicos, estudos mostram, e essa porcentagem, ela é muito baixa. Então, não é todo mundo que é bipolar, nem todo mundo que é TDAH. Agora, você há de convir comigo, com uma criança que está passando por problemas emocionais em casa, ela pode estar distraída. Sim. Ela pode estar com a distraibilidade alta por conta do que está passando na mentezinha daquela criança, nos conflitos ali, né? Quando tem sérios problemas em casa. Então, tem que investigar isso. Um bom profissional, ele vai investigar, ele vai entrevistar ambos os pais ou cuidadores, ele vai aplicar os instrumentos até chegar
na necessidade ou não, escuta, olha, realmente existe aqui alguma coisa ou não, essa criança está demonstrando sofrimento agora, mas com a terapia isso aí ela vai aprender a superar essas dificuldades. Uhum. E lembrando que tem muitos transtornos que são do neurodesenvolvimento também, né? E que são esperados, né? E que são desde, por exemplo, o TDAH, ele não tem como a pessoa ser adulta e ter um TDAH sem ter tido ele na infância, né? O TEA, então assim, agora eu tenho um TDAH, como ansiedade, né, professora, depressão. Na realidade, a pessoa vem arrastando isso ali, eu falo que é igual arrastar uma bola de canhão amarrada no pé, a pessoa vem arrastando aquilo ali a vida inteira, sem saber, se sentindo diferente, se sentindo menos, o que afeta a autoestima e que vai afetar mais ainda a cognição, né? A pessoa se sente menos, ela se compara com os colegas, ela percebe que ela tem dificuldades que os colegas não têm, de velocidade, de leitura, de captar as informações, de compreender, de velocidade de processamento cerebral, etc. E a pessoa, às vezes, por vergonha e constrangimento, se cala e sai arrastando aquilo ali anos a fio. Então, assim, por um lado, a internet, as redes sociais estão ajudando a desmistificar. Né? Mas tem que ser programas sérios, tem que ser canais sérios, porque senão vira todo mundo TikTok, aquela coisa, e às vezes, cadê a informação científica, né? Então, por isso que é necessário leitura, participação em congressos e eventos. No caso dos pais que não são da área da psicologia, chegar no profissional de psicologia e falar, escuta, eu quero entender como é que funciona isso aqui, é assim mesmo, não é? Como é que é? E no caso do médico, é lógico que ele também, né, assim como qualquer outro profissional da saúde, ele tem que ser especialista naquilo para ele poder falar sobre aquilo. Sim. Né? E até falar de forma mais simples para os pais, com linguajar menos técnico. Para a família entender. Hoje nós estamos tendo um avanço muito grande das relações entre profissionais da psicologia e da medicina. Então, assim, hoje a maioria trabalha em equipe, tem uma rede, né, de profissionais assim, interligados que nos ajudam muito. Mas já houve épocas que não tinha isso. Então, assim, profissionais sérios de ambas as áreas vão fazer os encaminhamentos necessários. Sim. Vai ter a ética de falar, eu não posso aplicar esse instrumento, mas vou passar para o meu colega da neuropsicologia, que vai me devolver depois você com um laudo para eu saber o que é uma AGI, se vai ter que medicar, se não vai ter que medicar. Porque antigamente, em 15 minutos de consulta, tinha profissionais que infelizmente medicavam a criança, né? E às vezes a criança estava vivendo um conflito em casa e não era um TDAH verdadeiro, né? É verdade. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, professora, com essas coisas. Geralmente, uma dúvida que me surgiu aqui também é quantos testes, para o pessoal ter uma ideia, que são aplicados numa avaliação neuropsicológica? São alguns, viu? O VISC, por exemplo, que você tocou no assunto do VISC, né? É uma escala. É um teste que ele tem 15 subtestes. Só no VISC, só dentro do VISC. Então, assim, são vários testes. Mas vai depender da queixa, vai depender do histórico de vida daquela criança, adolescente, daquela pessoa, e vai depender do que ela está apresentando agora. Né? Então, assim, uma boa avaliação neuropsicológica hoje, ela não vai usar menos do que 5, 6 testes, entende? Vai depender da queixa. Então, não tem nem como eu numerar aqui, porque eu posso estar, né, exagerando a numeração. Se descobrir que o problema é emocional, por exemplo, não vai se aplicar todos os instrumentos cognitivos. Agora, se descobrir que é algo que o emocional desencadeou no cognitivo e o cognitivo não está funcionando, vai ter que fazer várias sessões ali. Eu não vejo como avaliar uma criança de forma bem feita, sem utilizar uma quantidade de instrumentos, que pode variar aí de 6 a 12, vai depender, tá? São vários. O VISC mesmo, ele nos ajuda muito, né? Mas ele tem que ser aplicado por profissionais que já sabem aplicar, já sabem corrigir, já sabem interpretar. Você viu isso lá na palestra hoje, né? Porque senão você faz um desserviço. Sim.
né? Você pode estar alienando e você pode estar sabotando um instrumento se você não souber aplicar e interpretar. E é um teste caro, é uma avaliação que não é barata. Hoje já temos as clínicas escolas aí de várias instituições que fazem gratuitamente ou com preço social, mas é uma avaliação cara. E os instrumentos são caros. São todos eles caros. Aí tem que comprar o teste, a folha. Tem que fazer o curso para poder saber fazer. Então, isso é um investimento que o profissional, um bom profissional, profissional sério, ele faz um investimento na carreira. Sim. Então, ele vai investir dinheiro. E aí, na hora de avaliar, por mais que ele seja, né, ele tenha um preço acessível, os instrumentos não permitem que seja tão acessível no sentido de que eles são caros. Só que tem recursos. Hoje tem N formas de se fazer uma avaliação mais em conta. Né? O problema é que as pessoas já partem do princípio, nossa, vai ser caro, eu não vou dar conta, sendo que nem fez um orçamento, etc. Sim. Né? Primeiro leva-se no profissional, faz uma entrevista, faz uma anamnese, para ver a necessidade ou não de aplicar esse instrumento. Né? Será que a criança está tendo mesmo dificuldades cognitivas reais ou não? E aí define-se, vai aplicar, não vai aplicar. Tá? E até lá na faculdade a gente tem um núcleo também, né, professora, que é o núcleo de psicologia, que oferece avaliação gratuita. Acho que eu até já falei aqui no canal, avaliação gratuita feita pelos estudantes dos últimos períodos com supervisão das professoras, e terapias também, né? Eles inauguraram até o núcleo lá de autismo recente. Então tem muitos lugares. A faculdade, a Universo é um dos lugares, né? Mas tem vários lugares aqui em Goiânia, por exemplo, que tem essa possibilidade. Nós temos em Goiânia hoje 10 universidades que oferecem curso de psicologia. Todas elas têm que ter a clínica escola. É obrigatório, isso é uma exigência do MEC. Então, o que acontece? Todas elas geralmente fazem um trabalho ali para a sociedade, para a comunidade, que é gratuito. E fora esses serviços, existem também do Estado, né? Existe o CRER, existe uma série de órgãos aí que fazem também avaliação neuropsicológica. Então, não existe mais aquela desculpa de, eu não tenho condições de pagar uma avaliação. Então, leva-se numa clínica escola de uma instituição para que seja feita essa avaliação quando ela é necessária. Não tem mais o que dizer, assim, né? É necessário fazer? Faça, que é muito importante. E lá na faculdade é só ligar e marcar, não precisa de encaminhamento. Não, geralmente não. Se os pais notam que existe uma dificuldade, os pais mesmos podem levar. Agora, se existe o encaminhamento da escola, mais rápido ainda, né? Porque aí existe lá, né, já uma suspeita diagnóstica, uma dificuldade que aquela criança ou adolescente pode estar tendo, né? Então, assim, nós recebemos encaminhamento de todos os locais. E o importante é ir atrás, né? Às vezes não é atendido no mesmo mês que você gostaria, porque existe uma fila de espera, mas vai ser atendido, né? Quando as famílias querem, elas buscam mesmo com insistência e conseguem o atendimento. E dá certo. Dá certo. E lá tem profissionais muito bons e capacitados. Tem gente, assim, já está bem habilitada, né? Já está nos últimos períodos, pessoal aí do 9º, do 10º período, 8º, 9º e 10º, eles já estão fazendo avaliação e já estão atendendo de uma forma já profissional, né? Eles têm os professores que estão acompanhando. Então, é só nos procurar lá. Né? Muito bom. Ana Lúcia, e quais os principais desafios que você acha que os neuropsicólogos hoje enfrentam nesse atendimento aí com crianças e adolescentes? Eu acho que é a procura, né, que a família tem que fazer e que às vezes a família não sabe disso, e a constância, né? Por exemplo, às vezes a família faz uma primeira entrevista. E essa é apenas uma primeira etapa de um processo de avaliação psicológica ou neuropsicológica. É a entrevista, a anamnese bem feita, né? E às vezes a família fala, não, foi feita ali uma entrevista, acho que não preciso continuar. Sendo que ela não esperou, às vezes, o processo todo acontecer, né?
Então, assim, a necessidade, a família perceber a real necessidade de fazer uma investigação séria, uma investigação de começo, meio e fim, até chegar a um laudo, uma avaliação completa e que pode ser completamente eficaz no sentido de mostrar se existe algo ou não. E se a família interromper antes, por razões N, isso pode atrapalhar, né? Então, às vezes, o neuropsicólogo começa a aplicação e a família não dá continuidade. Às vezes por desconhecimento, às vezes por não perceber a necessidade e às vezes por dificuldades, né? Hoje em dia todo mundo trabalha, pai, mãe trabalham, né? Lógico que é um horário que você vai ter que se dedicar aí nesse profissional, né? Mas eu costumo brincar muito com os meus alunos assim, quando a coisa dói, a gente vai no médico, Sim, não vai? com certeza. E você vai, ele pode morar na China, que você dá um jeito de ir atrás, e o horário mais bizarro, né? Tem médicos que fazem consulta das 11 à meia-noite. E você vai, porque tá doendo, não é isso? Ninguém suporta dor. É a mesma coisa de uma avaliação neuropsicológica ou psicológica, né? Se os pais perceberem a real dor do seu filho ali, nesse processo, de estar se sentindo menos, de estar se sentindo diferente dos colegas na sala de aula, de estar sofrendo bullying porque não consegue aprender na velocidade que os colegas. Se os pais perceberem essa dor, eles vão atrás da avaliação, né? Sim. Às vezes a criança entra em depressão, tem criança e adolescente que suicida por conta de cyberbullying, de bullying ligado à aprendizagem. Tipo, a criança vai ler e não consegue ler. Vamos pegar uma criança que tem dislexia, né? Ela vai ler uma frase, ela não consegue entender aqueles fonemas, ou a ordem ali, ela engole sílabas, ela engole letras, e o coleguinha cutuca o outro, que cutuca o outro. Isso gera na criança um constrangimento que pode gerar uma depressão severa com ideação suicida. Nós já tivemos N casos no Brasil, em Goiás. Então, assim, se os pais estão percebendo que a criança está manifestando uma dificuldade de querer ir na escola, que não seja aquela preguicinha simples de criança, de, não, eu tenho que ir para a escola, que seja algo assim, uma resistência, eu acho que esses pais vão perceber a dor emocional do seu filho e tem que procurar ajuda. Tem que ter esse olhar, né? E é muito legal essa parte, porque a gente começa a perceber que é um desafio, eu acho, também da psicologia, né? Esse olhar mais preventivo do que tratamento. Porque, assim, quando você falou muito bem, quando você tá com uma dor, né, sofreu um acidente e tal, vai lá no médico, dá um jeito, faz o tratamento, paga, se organiza, mas a parte preventiva ainda é muito... a gente ainda está aprendendo, né? A gente ainda está engatinhando a nível de prevenção comparado a outros países, né? Do primeiro mundo, vamos colocar assim, esse termo nem é usado mais. Mas, assim, existem países que já estão mais avançados nisso, a fazer um trabalho preventivo nas escolas. Hoje aqui em Goiás nós temos muitas escolas que fazem um trabalho preventivo, mas ainda existe uma grande quantidade de escolas que não têm o profissional para fazer esse trabalho de prevenção e levar conhecimento para as famílias, né? Até os psicólogos dentro das escolas, palestras. Que no futuro eu tenho certeza, né, na sua geração que está se formando, de profissionais, eu tenho certeza que a coisa vai estar mais preventiva. Nessa minha geração, né, em 35 anos que eu tenho aí de atuação, percebe-se ainda um trabalho muito paliativo, né? E não preventivo. E o ideal de uma sociedade, a nível de saúde física e mental, é fazer a prevenção. Sim. Sendo feita a prevenção, 90% dos problemas poderiam ter sido evitados, medicação desnecessária, gastos desnecessários, entende? Então, assim, hoje o governo está injetando nisso, porque ele está percebendo que ele gasta mais com o indivíduo adoecido do que com o indivíduo a nível de prevenção. Mas tem que mudar muita coisa ainda da sociedade. Eu acho que esse canal seu aqui, por exemplo, esse podcast seu, é uma forma de esclarecer a população e de buscar a prevenção.
né? Você está levando informação a um público, aos pais, a quem for. Então, assim, com isso, com o tempo, os pais começam não é só no dentista que eu tenho que levar, não é só no oftalmologista, não é só colocar a criança na natação, no balé, eu tenho que também levar no psicólogo. Sim. Aí, o dia que esse discurso for assim, aí a sociedade vai estar bem melhor, bem melhor. É muito bom, mas a gente fez um trabalho numa escola pública recente, e aí a gente percebeu isso, sabe, professor? O quanto a gente levou aquilo, fomos falar sobre o Enem, né, medo do Enem e tal. Foi 2 turmas de 3º ano, que a gente fez uma dinâmica, uma palestra, e aí eu conversando com a diretora, ela foi falar, né, dos problemas dos meninos, o que tem passado. Eu até falei para as meninas, eu falei, é um trabalho que tem que ser feito aqui muito aprofundado, sabe? Porque aí a gente foi lá, falou sobre o Enem, os medos, só que a gente, numa conversa de 15, 10 minutinhos lá, ela já falou tantas coisas, né, que estão desmotivados, muitos têm problemas familiares, emocionais, essa questão de, às vezes, ter que trabalhar e estudar, não ter condições financeiras de fazer uma faculdade. Então, eu falei assim, o quanto a gente precisa, né, de profissionais, principalmente da psicologia, para fazer esse trabalho, né, de educação, de prevenção. Então é isso. Você quer deixar mais alguma coisa, mais algum recadinho? Eu acho que o nosso recado foi dado, né? As famílias procurarem o profissional de saúde mental, né? E não deixar para procurar quando a coisa estiver grave, procurar antes. Você está sentindo como pai educador que seu filho está tendo alguma dificuldade em qualquer aspecto, emocional ou de aprendizagem, procure a ajuda do profissional urgente. Gente. Não deixa para o ano que vem. Não deixa para começar tudo no ano que vem. Fica igual aquelas decisões de ano novo, né? Então tá bom, professora, quero te agradecer. Deixa seus contatos também. Você tem uma coordenação, né, de pós-graduação. Sim, eu coordeno a pós de neuropsicologia, de TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, no Instituto Suassuna, né? Meu Instagram vai estar lá no vídeo, né? No podcast, que você vai colocar. E eu tenho meu contato também de telefone, né? Que é o 62982330098. Como eu disse no início da minha fala, eu já atendo mais idosos, mas a gente sempre, como professora, eu tenho muitos ex-alunos que são profissionais de primeira, que atendem crianças, somente crianças e adolescentes hoje em Goiás. Então, eu posso estar encaminhando. Então, nos procure. Então, tá. E se precisar de avaliação para idosos, aqui é especialista. Então, tá bom, pessoal. Vou deixar aqui os contatos da Ana Luz, que ela falou, mas vou deixar tudo aqui no vídeo para vocês. Sigam lá no Instagram dela, o nosso Instagram também, que é @LorenaMBarbosa. Obrigada e até logo.